Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10, mais uma edição para esta semana. Acompanhe as manchetes. A Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas promete mão firme aos prevaricadores da contratação pública cabo-verdiana. O Ministério da Família e Inclusão Social promove a ação da capacitação para técnicos no setor da proteção social. TACV, Procuradoria-Geral da República, admite existirem fatos que indiciam prática de ilícitos penais. Países árabes instam Qatar a aceitar 6 princípios contra o terrorismo. Brasil foi instalado um misturador de voz no gabinete de Temer para frustrar gravações. Turquia remodela governo, mas sem alterações essenciais. Boa noite, Jornal 10, seja bem-vindo. A TACV volta a estar na ordem do dia. Desta feita é a Procuradoria-Geral da República que ordenou a abertura da instrução para clarificar suspeitas da prática de ilícitos penais na gestão da TACV. A informação é veiculada na própria página da instituição. O Ministério Público acaba de anunciar que ordenou a instauração de um processo para clarificar a gestão da companhia aérea TACV. Numa curta nota publicada na sua página oficial, a Procuradoria-Geral da República observa que, face às notícias sobre os fatos relacionados com a gestão da TACV, a participação apresentada e na sequência de análise de documentos e elementos recolhidos, o Ministério Público chegou à conclusão que existem fatos que podem indiciar a prática de ilícitos penais, por isso ordenou a abertura da instrução. Estão em causa, faz saber, suspeitas da prática de ilícitos penais, da infidelidade e participação ilícita em negócios. Dada a complexidade do processo, do Ministério Público decidiu que a investigação deve ser dirigida por uma equipa de magistrados, entretanto coadjuvados pela PJ, em regime de afetação específica de investigadores e por peritos que se mostrarem necessário. Recorda-se que a TACV vai somando prejuízos e neste momento está em processo de reestruturação, sendo certo que já a partir de 1 de agosto vai deixar de operar nas linhas domésticas. A Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas promete mão firme aos prevaricadores da contratação pública cabo-verdiana. Quer, entretanto, melhores condições para o exercício cabal das suas funções. Já a partir do próximo ano, a Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas foi recebida ontem pelo Ministro das Finanças no âmbito das audições em preparação ao Orçamento do Estado para o próximo ano. O administrador da Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas, Júlio Fortes, começou por garantir à tutela que a instituição está plenamente alinhada com as preocupações do governo em matérias tão sensíveis aos cabo-verdianos, como a garantia de uma rede de aquisições públicas cada vez mais transparente e com capacidade para punir os prevaricadores. Ainda o mesmo enfatizou que, do ponto de vista do quadro regulatório, as leis já existentes respondem cabalmente às necessidades da Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas, lê-se numa nota da imprensa. Segundo a mesma fonte, Júlio Fortes pediu, entretanto, condições que suportem a sustentabilidade da instituição, com aumento de técnicos e uma forte aposta na capacitação. Outra grande solicitação da Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas foi quanto às suas instalações, a proposta de criação da taxa regulatória. Aproveitou ainda para falar na já anunciada plataforma eletrónica da Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas para publicação de todas as atividades da instituição, nomeadamente os contratos de aquisição pública. Assegura a mesma fonte que, segundo o Ministro das Finanças, Olavo Correia, o governo quer fazer do país um exemplo da transparência na administração das coisas públicas e privada e onde os prevaricadores não saiam ilesos. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, recebeu hoje em audiência a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento. O encontro enquadra-se nas audições que o governante vem realizando no quadro da preparação do Orçamento Geral do Estado para 2018.
De acordo com o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, José Luís Neves, esse encontro serviu para apresentar prioridades e elencar para o orçamento do ano 2018, que são 3. A questão do financiamento da economia, do setor privado, a questão das ligações aéreas e marítimas e a questão dos elevados custos de contexto que nós temos neste momento no país. Estamos a falar dos custos da eletricidade, da água, dos transportes e das telecomunicações, mas também trouxemos preocupações em relação à questão da diversificação da economia. Um encontro que, segundo Neves, deixou satisfação. As ideias e as propostas que o governo tem, mas como nós já vamos no terceiro orçamento do Estado deste governo nós quisemos vincar ao Sr. Ministro que a partir do orçamento do Estado de 2018 os empresários gostariam de ver resultados concretos. As propostas são boas, as ideias são excelentes, mas a partir deste momento nós gostaríamos de ver resultados concretos em relação às propostas e às ideias que o governo tem. É preciso criar mecanismo de partilha e de cobertura de riscos. Propostas essas que o governo também tem, mas há que ver as propostas para o financiamento das micro e pequenas empresas, disse José Luís Neves, quando se referiu às propostas apresentadas ao Ministro das Finanças. Nós, em relação à questão do acesso ao financiamento, já tivemos a oportunidade de apresentar as nossas propostas no Conselho Nacional de Desenvolvimento Empresarial, quando nós assinamos com o Governo o Acordo para a Melhoria do Ambiente de Negócios, sobretudo a criação de mecanismos de cobertura de riscos, o que impede o setor privado, sobretudo o cabo-verdiano, de ter acesso ao sistema bancário tradicional é a questão do risco empresarial. O empresário cabo-verdiano é visto como tendo um perfil de risco elevado. Nesse mesmo dia, Olavo Correia recebeu representantes da União Europeia e organizações de microcrédito. Esses encontros enquadram-se nas audições que o Ministro das Finanças vem realizando no âmbito da preparação do Orçamento Geral do Estado para 2018. A taxa de variação homóloga registada pelo Índice de Preços Turístico no segundo trimestre de 2017 foi de 1,2%, aumentando 1,2 pontos percentuais face ao valor registado no trimestre anterior. Segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, a variação trimestral observada no primeiro trimestre de 2017 foi de menos 5,7%, inferior em 6,4 pontos percentuais ao valor registado no trimestre anterior, 0,7%, reflexo do padrão de sazonalidade deste indicador. A conjugação de movimento em sentido oposto dos preços das dormidas em hotéis, com uma contribuição de 0,9 pontos percentuais, e em aldeamentos turísticos com 0,2 pontos percentuais, foi determinante para este movimento, dado que as restantes componentes apresentaram contribuições praticamente nulas. O nível de preços da classe de transportes manteve-se constante em relação ao trimestre homólogo, apurou o INE, que confirma também que a taxa de variação no trimestre em análise é de menos 5,7%, inferior em 6,4 pontos percentuais à registada no trimestre anterior, em que se situou em 0,7%. O inquérito diz também que a variação deste trimestre, face ao anterior, revela quebras significativas dos preços dos serviços de alojamento, com particular incidência nos prestados por hotéis e apartamento, que pela sua importância relativa na despesa turística são determinantes para um resultado do IPT total. A nível regional, registaram-se variações em cadeia trimestrais negativas em todas as ilhas: Sal, menos 10,7%, Boa Vista, menos 2,0%, São Vicente, menos 1,9%, Santiago, menos 0,8% e Santo Antão, menos 0,3%. O Ministério da Família e Inclusão Social promove uma jornada de capacitação em montagem de seguimento e avaliação no setor da proteção social, virada à equipa dirigente e técnica dos serviços centrais deste Ministério.
Esta ação da capacitação tem como propósito o reforço das capacidades técnicas dos serviços centrais e dos municípios em matéria de elaboração, gestão, seguimento e avaliação dos projetos de intervenção social nos municípios. Também visa estabelecer os parâmetros públicos em geral e especificamente dos projetos setoriais que, devido à sua abrangência e complexidade, exigirá a elaboração de instrumentos específicos, explica a diretora de Serviços do Ministério da Família e Inclusão Social. É reforço de capacidades institucionais de técnicos de serviços centrais do Ministério da Família e Inclusão Social e de técnicos de 22 municípios do país. O objetivo é dar ferramentas para fazer seguimento e avaliação de projetos a nível de proteção social, no sentido de nutrir melhor benefício para no hoje, se efetivamente não está no caminho certo, se nunca estiver no caminho certo, quais as metodologias adequadas para fazer seguimento, avaliação de que esses projetos que não está a trabalhar com ele. Direcionada aos técnicos dos serviços centrais do Ministério da Família e Inclusão Social, é também aos vereadores e a técnicos municipais dos 22 municípios do país. Esta ação da capacitação está dividida em duas fases. Numa primeira abrange as ilhas do Sotavento e numa segunda do Barlavento, a começar por Santo Antão, no Porto Novo, de 8 a 10 de agosto. Aquela jornada de capacitação ali é dividida em duas fases. Hoje, dia 19, começa na praia, destinado a 23 técnicos de serviços centrais do Ministério da Família e Inclusão Social. No próximo dia 1 de agosto a dia 3 de agosto é destinado a técnicos de conselhos de Barlavento, a técnicos de Barlavento, e no próximo dia 8 a dia 10 a restantes ilhas. Esta é uma ação no âmbito do processo de municipalização da promoção social, uma jornada feita pela Direção-Geral da Inclusão Social em parceria com a Unicef. 13 especialistas da Comissão Europeia estão em missão na cidade da Praia de 18 a 21 de julho, com o objetivo de integrar-se com membros do governo, representantes da sociedade civil, sindicatos e outras associações sobre várias questões que abordam direitos humanos, ambientais, laborais e boa governação. A missão enquadrada no âmbito do seguimento do sistema de preferências generalizadas, no qual Cabo Verde e vários outros países estão integrados, visa observar, discutir e avaliar o grau de implementação por parte do país das 27 convenções internacionais que confirmou, lê-se numa nota de imprensa que a TIVER teve acesso. Segundo a mesma, o sistema de preferências generalizadas mais permite o acesso facilitado das exportações de Cabo Verde ao mercado comum da União Europeia. Nesse âmbito, Cabo Verde comprometeu-se com 27 convenções internacionais nas áreas de direitos humanos, direitos laborais, ambiente, clima e boa governança, sendo que esta abordagem reflete o compromisso da União Europeia para a promoção dos direitos humanos e normas laborais, entre outros valores fundamentais. À margem destes encontros, terá lugar também uma reunião específica com peritos da Comissão da União Europeia para o Desenvolvimento e a Cooperação Internacional e com outros ligados a novos projetos financiados no âmbito do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, encontra-se em Las Palmas, da Gran Canária, onde participa hoje e amanhã, dia 20 de julho, no encontro dos presidentes de capitais de Cabo Verde, Senegal, Mauritânia, promovido pela Câmara de Las Palmas, em parceria com a Casa África. Cabo Verde, Senegal, Mauritânia e Gran Canárias trabalham em conjunto em 3 projetos que têm por finalidade melhorar a governança, a qualidade de vida, as oportunidades e gestão do território, o meio ambiente e a energia de suas cidades, informa uma nota. Segundo a mesma, os projetos em curso têm por objetivo melhorar o funcionamento das autoridades locais da cidade da Praia, Las Palmas, Dakar e Nouakchott através de governança, aumentando a eficiência e eficácia
dos serviços prestados aos cidadãos. Estes visam ainda aumentar o nível de participação dos cidadãos em relação à utilização do escritório virtual e outros serviços oferecidos por cada município e fortalecer a capacidade da gestão municipal. Pretende-se também, com estes projetos, promover uma gestão ambiental eficiente, eficaz e sustentável e melhorar o conhecimento dos técnicos municipais para a gestão ambiental sustentável. A Ilha do Fogo e da Boa Vista foram escolhidas para o projeto piloto Agrupamento do Queijo de Cabra. A escolha foi efetuada durante a segunda Assembleia do Agrupamento Competitivo do Queijo de Cabra para a socialização do plano de ação com os operadores económicos e partes interessadas na cadeia do valor do queijo. Consoante informações da Infopress, fez-se a escolha destas duas ilhas, porque a Ilha do Fogo é a ilha mais desenvolvida no fabrico de queijo de cabra, com 2 unidades semi-industriais e vários produtores tradicionais, e a Ilha da Boa Vista por ter vários hotéis. As duas funcionam como complemento uma da outra, sendo que a Ilha do Fogo precisa de exportar os seus produtos para hotéis e a Ilha da Boa Vista dispõe de hotéis. Falou-se na possibilidade da segunda fase do projeto cobrir outras ilhas, caso o modelo funcione e os agrupamentos forem implementados e subsistam depois do projeto. O projeto é implementado em 2 fases, a primeira em que se fez o diagnóstico, a visão futura e plano de ação do agrupamento competitivo, enquanto a segunda fase consiste no apoio à implementação do plano de ação, com medidas específicas na área da qualidade, investimentos em equipamentos, marketing e gestão do negócio que contribuem para a melhoria da competitividade dos operadores envolvidos nesta iniciativa. O projeto, com a duração de 2 anos, é orçado em cerca de 270 mil euros, mais de 29 milhões de escudos e financiado pela União Europeia. A Câmara Municipal do Maio congratulou-se esta terça-feira 18 com a apresentação pública dos estudos preliminares do projeto da expansão, requalificação do Porto da Ilha do Maio, o ato que decorreu na presença de várias entidades públicas e privadas. O governo liderado por Dr. Ulisses Correia e Silva vai concretizar o compromisso de expandir e requalificar o Porto da Ilha do Maio, informa um comunicado de imprensa. Consoante o mesmo, a apresentação pública dos estudos preliminares do projeto de expansão e requalificação do Porto da Ilha do Maio foi feita na presença de várias entidades públicas e privadas que consideraram este ser um passo importante no compromisso do governo para a ilha. Com um custo na ordem dos 15 milhões de euros, o projeto de expansão e requalificação do Porto da Ilha do Maio contempla uma rampa, abrigo quebra-mar, ampliação da terraplanagem portuária e entre outros. Os deputados do PICV visitaram na tarde desta terça-feira a Casa do Cidadão e a Alfândega, no âmbito da preparação do debate sobre o Estado da Nação. 2 grupos de trabalho dividiram para poderem escutar as preocupações e funcionalidades das referidas instituições. A primeira visita foi feita à Casa do Cidadão pelo grupo institucional do PICV, liderado pelo deputado Rui Cimedo. Durante a visita, muitas questões foram levantadas pelos deputados. O funcionamento da referida instituição, as suas preocupações foram as principais razões desse encontro, segundo Rui Cimedo, que disse ainda ficar satisfeito com o que viu. A primeira impressão é que a casa que foi criada há alguns anos atrás é uma criação pertinente, necessária, enquanto balcão único, que dá uma contribuição importante para o desenvolvimento do país, com respostas mais eficientes e mais eficazes aos cidadãos que procuram esses serviços, os diversos serviços que a casa fornece. A segunda nota que queríamos deixar é que a casa, neste momento, precisa também fazer a avaliação e dar novos passos para encontrar novas respostas para as necessidades dos cidadãos utentes. Uma outra preocupação é o sistema que muitas vezes não está disponível, uma inquietação que, de acordo com a gestora da Casa do Cidadão, já se encontra atenuada. No entanto, Rui Cimedo afirmou que é preciso trabalhar ainda mais nisso para poder prestar melhores serviços aos cidadãos. O sistema tem que ser trabalhado na perspectiva também de não haver bloqueios e de funcionar plenamente e não bloquear o funcionamento. E esta é uma preocupação que nós temos, mas também que todos os cidadãos têm, porque o Estado poderá
ficar prejudicado com o não funcionamento do sistema, mas os cidadãos ficam sempre piores servidos. CIMED apelou pelo trabalho árduo para que o sistema seja facilitador da vida das pessoas. Uma outra visita foi do grupo econômico do mesmo partido às alfândegas da Praia, chefiado pelo Julião Varela. Segundo o deputado da Nação, essa visita deu-se fundamentalmente para verem como anda o desenvolvimento do programa Sidonia Awards, criado em 2014, com o propósito de facilitar o processo de desenfaldigação das mercadorias. E constatamos que vêm sendo desenvolvidas importantes soluções que neste momento têm estado, portanto, a simplificar o processo. Portanto, não há grandes problemas relativamente aos grandes operadores comerciais. Entretanto, há constrangimentos relativamente, portanto, aos pequenos comerciantes que, se calhar, precisam de soluções mais simplificadas para poder tornar mais barato, portanto, o processo, de certo modo, para que as mercadorias que também trazem possam ser mais competitivos. Avançou ainda que o grupo congratula-se com a ideia da criação do balcão único, que, segundo disse, era um constrangimento grande, e essa ideia vai amenizar esses constrangimentos com a redução dos problemas num único balcão. De maneira que nós saímos, portanto, satisfeitos com as informações dadas, vamos continuar a acompanhar e ver se efetivamente vem a haver com o próximo orçamento medidas legislativas para resolver o problema, portanto, dos pequenos comerciantes. O PAICV vai pensar numa proposta sobre o assunto para levar ao debate sobre o Estado da Nação, segundo Varela. A nível mais macro, Julião Varela sublinhou que a maior preocupação do PAICV para este debate sobre o Estado da Nação é o seguinte. Portanto, a questão da sustentabilidade, portanto, do crescimento da economia. Neste momento, nós temos informações de que há tendência para a inversão da tendência crescente, portanto, que vem registrando desde o segundo trimestre do quarto trimestre de 2015. Neste momento já não se fala mais em 7%, médio 7%, porque pronto, o governo não tem estado a tomar nenhuma medida concreta que induz, portanto, o crescimento da economia, portanto, não há rendimento para as famílias. O governo neste momento desistiu de fazer os investimentos, só há investimentos, portanto, que vêm do passado, portanto, os privados são aqueles que vêm do estrangeiro, portanto, há o problema do crédito para o setor privado que poderia, portanto, alavancar e incrementar o investimento. E, enfim, portanto, nós queremos ver, de facto, com esse debate, o governo caia na realidade e comece a tomar medidas concretas que possam levar, portanto, ao crescimento econômico. Por causa disso, afirma o PAICV, há muitos problemas de desemprego no país. A nível social, também afirmou Julião Varela pensar sobre o assunto e levar ao Parlamento uma mala cheia de preocupações do país. 200 mil escudos é o valor disponibilizado pela Câmara Municipal da Praia aos grupos da Tabanca, um incentivo que visa garantir a continuidade, revitalização, sustentabilidade, valorização, divulgação e promoção a médio e longo prazo deste ritual enquanto património cultural e imaterial deste município. De acordo com o comunicado que a TVR teve acesso, a Câmara Municipal da Praia e os grupos de Tabanca deste município assinaram um termo de compromisso que aprova o regulamento para atribuição de apoios, em que cada grupo receberá cerca de 200 mil escudos para a implementação de projetos de promoção da Tabanca. Esta iniciativa visa garantir a continuidade, reabilitação, sustentabilidade, valorização, divulgação e promoção a médio e longo prazo da Tabanca enquanto património cultural e material do município da Praia. De acordo com a deliberação, só poderão beneficiar dos apoios os grupos de Tabanca da cidade da Praia que estejam a desenvolver atividades para a dinamização dessa manifestação enquanto património do concelho. O montante financeiro a ser concedido anualmente a cada grupo da Tabanca, no âmbito do presente termo de compromisso, não poderá exceder a quantia de 200 mil escudos. A Câmara Municipal dos Mosteiros no Fogo irá organizar este ano um conjunto de atividades para celebrar as festas do Dia do Município dos Mosteiros, que vai contar com vários artistas convidados, sendo um orçamento no valor de 7 mil contos. De acordo com o vereador da Cultura da Câmara dos Mosteiros, Domingo Vaz, numa entrevista, as atividades vão contar com várias competições a nível desportivo e culturais, bem como concursos de música e beleza. Não está a fazer
várias atividades que está agendada de 8 a 15 de agosto. Não tem várias provas desportivas que não está a fazer, nomeadamente torneio de futebol sénior masculino, velhas glórias, não tem prova de ciclismo, atletismo, não tem também corrida de cavalos, não tem corrida de bote. Para além de que as provas desportivas não tem também várias atividades culturais, não também conta com a realização de Miss Mosteiros edição 2017, noite de espuma, tarde cultural, no tem final de concurso Todo Mundo Canta. Este ano, as atividades das festas do Dia do Município dos Mosteiros irão contar com vários artistas nacionais e internacionais, tendo já confirmado as presenças. No entanto, o vereador afirma que irão ter algumas novidades, como, por exemplo, uma feira de agropecuária, com o objetivo de sensibilizar agricultores e criadores de gado dos concelhos de Santa Catarina, São Felipe e Mosteiros. Exatamente também tem a realização de uma feira que se fazer agropecuária e de produtos made em fogo durante 3 dias ali na Mosteiros, uma feira que também ser feito em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Rural ali de Ilha do Fogo. Então o objetivo é bem sensibilizar, porque tem agricultores e criadores de gado de Conselho de São Felipe, Santa Catarina e de Mosteiros. Para além de que ela também tem a participação de pessoas que estão trabalhando ligadas a artesanato. Acerca do apoio para a realização dessas atividades, Domingos Vaz avança que contam com o patrocínio da Cabo Verde Telecom, tendo já assinado um protocolo entre a empresa de telecomunicações e a Câmara Municipal dos Mosteiros. Acrescenta ainda que tem um orçamento no valor de 7.000 contos. Contudo, tem o patrocínio de Cabo Verde Telecom, como tem um protocolo que é assinado, e para além de Besma também tem outros patrocinadores de festa e outros para confirmar. O orçamento é 7.000 contos. As atividades das festas do Dia do Município dos Mosteiros vai contar com um concurso de vozes, o Todo Mundo Canta, e outro de beleza, Miss Mosteiros 2017, que irão decorrer entre os dias 8 a 15 de agosto. A 7ª edição do Mindel Summer Jazz inicia na noite de 3 de agosto com a dupla Bau e Voginha e terá fecho no dia seguinte com o multi-instrumentalista e compositor Joé Omicil. O cartaz foi anunciado esta terça-feira no Mindelo e dele fazem parte ainda o pianista Ronald Toole e o baixista Michel Alibo, que igualmente atuam no primeiro dia do certame. O segundo dia, com início previsto para as 21 horas, reserva as atuações do guitarrista santantonense Hélder Pelada e ainda de Carmen Souza e Theo Pascal, para além de Joé Omicil, que encerra o festival. O palco será novamente o pátio da réplica da Torre de Belém, a Rua da Praia. Alexandre Novaes, da organização, anunciou um conjunto de atividades paralelas ao evento, a começar com uma exposição fotográfica que marca em retrospectiva as 3 últimas edições do Mindel Summer Jazz, ou seja, os da internacionalização. Prevê-se também showcase na Casa da Música e after party na Casa da Morna, em parceria com o Tito Paris, numa edição que Alexandre Novaes considera especial por homenagear um grande amigo e músico que foi Tolas, um dos inspiradores daquilo que é hoje o Summer Jazz. Depois da opinião desta quarta-feira, seguimos agora com as principais manchetes de África. There is no question. Ghana, a presidenta Nana Akufo-Addo diz que o país não vai estender o seu programa de ajuda de 3 anos com o FMI, embora o FMI queira continuar o programa para atingir os objetivos. África do Sul, por ocasião do aniversário de Nelson Mandela, Makosi Kossa
membro do Parlamento e do ANC, pediu uma moção de confiança contra o presidente Jacob Zuma no próximo mês. Quênia. Candidato à vice-presidência, Eliud Muthiora Kariara, responde a perguntas sozinho durante 1 hora, depois de os candidatos do principal partido não aparecerem no debate. Ruanda, campanha presidencial lançada com o presidente Paul Kagame a candidatar-se ao terceiro mandato a 4 de agosto contra Frank Habineza. África do Sul, Filipe Toledo do Brasil ganha um 10 perfeito na prova de surf em Jeffrey Bay, o lugar do ataque do tubarão em 2015.